E aí, pessoal? Esse vai ser o primeiro vídeo do canal e o canal vai se direcionar em duas direções. Uma delas é treinamento físico e outra dela é treinamento mental. Só que no caso do treinamento mental, ele vai ser um pouco diferente do que a maioria das pessoas pensam e com o tempo eu vou explicar. Mas assim, resumindo, quando você chega num certo nível de meditação, você começa a ser capaz de tirar algumas camadas do pensamento. Você tira a camada não verbal, depois você vai aprofundando até que a sua personalidade simplesmente some. Assim, não personalidade, é difícil explicar. E o que você pode fazer em cima disso? Você pode recriar essas camadas de acordo com o que você quer. Ou seja, você pode meio que criar um segundo modo, onde você sente coisas diferentes quando faz as mesmas atividades. Por exemplo, vamos dizer que o meu eu normal sentiria muita preguiça ou dificuldade para me exercitar. Eu crio um modo a qual a resposta emocional, de acordo com aquela situação, é diferente do meu modo atual. É como se fosse duas pessoas reagindo de forma diferente. Eu ainda sou eu, só que o meu corpo e minha mente respondem de forma diferente. Quando você chega num certo nível da meditação, você começa a ser capaz de fazer isso. Embora você já tenha que tomar cuidado com isso, porque pode causar despersonalização, assim. Aí é complicado. Mas basicamente o canal vai ser sobre isso, assim, sobre essa minha jornada de usar esses modos, que assim, não é necessariamente necessário criar esses modos na meditação. Só que o porquê eu vou criar eles? Primeiro, porque é muito mais fácil fazer atividades e aprender coisas que você não está acostumado ou tem muita dificuldade. O segundo motivo do porquê eu vou criar esses modos é porque eu quero usar eles como referência para o meu eu. Assim, vamos dizer que você tem o seu eu, cheio de contradições, falhas, dificuldades e que você tá preso aonde você tá sem conseguir se mover. Por quê? Porque as suas contradições, seus traumas, seus medos, tudo ali tá meio que impedindo que você avance na sua vida. Por causa dessas contradições. Aí, com a capacidade de criar um modo de atividade cerebral diferente, você meio que cria uma referência para o seu ser. Você começa a fazer aquilo com esse outro modo, que é mais objetivo, que segue regras estritas, e usa a experiência dele para refinar o seu eu original, para que o seu eu original, com o tempo, seja capaz de fazer essas atividades sem dificuldade. O único problema é que tem certos riscos nessa questão e você precisa ter muita maturidade nesse sentido, porque quais são os riscos? Se o modo meio que torna as coisas muito fáceis, você meio que consegue fugir de muito sofrimento e dor através deles. Então tem grande chance de, com o tempo, se você não tomar cuidado, você começar a gostar mais de ficar no modo do que na sua personalidade original. Então, a não ser que você queira perder a sua personalidade original e recomeçar do zero, assim, eu não aconselho. Eu nem sei se tem algum problema psicológico que isso pode dar, sendo bem franco. Aí depois eu vou pesquisar e falo pra vocês, mas assim, é basicamente isso. E aí vocês vão me ver nessa jornada desses modos e ao mesmo tempo do treinamento físico, que vai ser um treinamento de um monge mesmo. E aí, por que monge marcial moderno? Porque eu vou treinar artes marciais, treinamento físico, incluindo ossos. Ossos são importantes. Tem jeito certo de treinar ossos, pessoal. Não é ficar batendo na parede, não. E o treinamento mental, que é essa criação de modos e uso do refinamento. Uma coisa que é interessante é que na meditação ou budismo e pelo que eu percebi da maioria das outras culturas, o objetivo final da jornada da meditação nada mais é do que a otimização do seu eu em relação ao mundo.
E tem um motivo do porquê no budismo sempre é falado assim, tipo, você precisa espalhar empatia, espalhar vida, isso e aquilo. Tem um motivo do porquê, porque quando você começa a fazer treinamento do cultivo interior, que é a meditação, o treinamento do cultivo da sua mente, quando você chega nesse nível de criar modos, você começa a se tornar cada vez mais independente. Você começa a se tornar muito diferente em relação à maioria das outras pessoas. E muitas vezes o que isso acaba causando, tanto estranhamento quanto isolamento. E o maior problema disso é que se você continuar treinando, você começa a sentir que não é necessária não é necessário o contato humano. Assim, tipo, você começa a conseguir controlar tão bem as suas reações e seus sentimentos que a falta humana não faz diferença. E isso é perigoso de várias maneiras. Até assim, tipo, não faz muito sentido você se isolar sentimentalmente e tal. Tipo, você meio que tá indo no caminho inverso. Em vez de você aprender a controlar as emoções e poder controlar a intensidade delas para que elas sejam saudáveis e agradáveis, você está basicamente pouco a pouco retirando elas de você e chegando a um certo ponto onde você basicamente vive a vida. É como se você virasse um robô que a única coisa que faz é treinar cultivo interno, que você está ali meditando, fica dias meditando, não fala com ninguém. É o monge da caverna, assim, tipo, ok, você é um monge da caverna, você tá vivendo, mas assim, tipo, é aquela questão, né, que você tá vivendo, mas também não tá vivendo, né? É difícil de direcionar se isso é certo ou errado, mas eu acho que a maioria de vocês não quer isso, né? E eu vou ensinar, eu vou explicar as teorias, eu vou ter que escrever no papel, assim, tipo, coisa horrível. Eu odeio escrever as coisas no papel, mas tá bom. Assim, eu vou te explicar para vocês mais ou menos como funciona, como chegar nessa criação de modos, coisa que normalmente não é explicada, porque a grande verdade é que não é uma coisa tão extraordinária assim. Tipo, você usa um modo como referência ou você usa um modo como uma forma de fundir. É porque assim, o que acontece? O cérebro humano ele não foi feito para suportar esses modos de personalidade. Então, o que acontece? Se você pratica eles, desenvolve eles para certas atividades específicas, vamos dizer assim, tipo interação social, esse modo vai servir para interagir com as pessoas. Aí você cria um outro modo, interação para treinamento físico e isolado. E aí você meio que muda os seus trajeitos de forma consciente. Você vai mudando os seus trajeitos, vai fazendo modificações para que as suas reações sejam o que você quer que sejam, dependendo da situação. Tem como você fazer com que, com o tempo, essas personalidades ou modos entrem em colapso naturalmente, não se pode ser forçado, mas elas entram em colapso naturalmente e elas se fundem no seu eu original, o que faz com que o seu eu original ganhe as capacidades e as mesmas coisas que os outros modos que você adicionou fazem. Só que eu tenho um pouquinho de preconceito em relação a isso, assim, tipo, eu não gostei muito desse tipo de pensamento não, porque me faz pensar assim, ok, o meu eu original se funde com os modos de forma equilibrada, mas ainda assim me faz pensar se aquele eu sou eu mesmo, assim, só uma criação, um tipo de quimera, assim, uma criação sintética. Então eu prefiro mais usar como referência e apagar os modos. Assim, tipo, usar como uma referência para o meu padrão cerebral para facilitar o trabalho. E depois usar a minha própria personalidade para tomar ação de forma natural. Eu acredito que essa é a maneira mais equilibrada e também permite que você mantenha o seu eu e suas memórias. Porque assim, tipo, tem traumas, tem medos, tem arrependimentos que a gente tem, que a gente normalmente quer deixar de lado, mas que também fazem parte da gente. Então, assim, tipo, o ideal é você não abrir mão deles. Eu acredito que você que no caso, o abrir mão dessas coisas deva ser usado somente se for uma coisa muito séria. Um trauma que basicamente paralisa a pessoa e ela não consegue viver ou sair disso, assim, tipo.
E eu nem sei se é possível realmente apagar a identidade original com que você cresceu. Depois eu vou pesquisar, é uma coisa que eu tenho que ver também. Mas é possível viver como se você fosse um modo, então meio que, teoricamente, com o tempo você deve suprimir a identidade original. E é uma coisa meio estranha porque a identidade não necessariamente é você, então é meio... É bugado. O que importa é a intenção e o caminho que você está trilhando. Mas basicamente o canal vai ser sobre isso. Vai ser basicamente eu treinando, eu explicando sobre os modos que eu vou criar, a meditação de forma científica. Não necessariamente eu vou explicar o mecanismo que funciona por trás, porque a ciência não tem todas as respostas. Tem muitas coisas que a ciência explica que é eficiente, que funciona, mas ela não explica o fator por trás disso. Assim, um exemplo é o treinamento ósseo que os monges fazem, de raspar o osso, de dar batidinhas de leve, assim, tipo, de pular de 10 centímetros e bater no chão com o calcanhar, essas coisas assim. A ciência, a ciência entende que fortalece os ossos e aumenta a densidade deles. Só que ela não entende o porquê. Assim, não entende o mecanismo por trás que acaba fazendo essa estimulação. Então, tem esse moderno de eu preciso pegar coisas que são comprovadas a eficiência pela ciência, mas não necessariamente eu preciso ter as explicações por trás disso. Vai ser basicamente isso o canal. Eu vou ensinar vocês a como poderem se transformar completamente. Assim, não só fisicamente como mentalmente. Se você chega no nível de poder criar modos, você ganha uma grande liberdade em questão de controle de quem você é. Assim, tipo, coisas que você normalmente tinha medo, vergonha, frustração e coisas do tipo, passam a parar de importar um pouco. E você começa a adaptar a sua mente de acordo com as situações e fica muito mais fácil, assim, tipo, o único problema é que você precisa fazer manutenção de interação humana, assim, tipo, você precisa ativamente buscar interação humana, mesmo que seja para criar um modo com o motivo de eu preciso conversar, eu preciso interagir, eu preciso entregar ao mundo, de preferência que seja algo como compaixão, ajuda, que assim, tipo, é importante, porque se você não tiver alguma ligação com o mundo, você se isola na montanha que nem o monge na caverna, se torna o ermitão, vira o sapo envelhecendo na caverna. Assim, tipo, é complicado, é problemático. Porque, assim, no final dos contos, você está mexendo diretamente no seu modo de ser. Você, através do treinamento da meditação e do controle corporal, ou seja lá, do controle mental, ou controle de técnicas de yoga, ou seja lá, você chegou num nível onde você consegue mexer diretamente no seu ser. E como qualquer coisa que você mexe diretamente, é uma coisa meio que você precisa ter cautela. Você não pode ficar alterando as coisas de forma muito abrupta. Você precisa ir com cautela, porque as alterações realmente vão afetar quem você é e você precisa calcular racionalmente. Ok, eu quero alterar, mas eu quero melhorar o quê? Se você é um lutador, você quer melhorar a sua racionalidade e tempo de resposta. Você pode criar um modo específico para o combate e aos poucos alterar para ser adaptado para o seu eu e depois apagar ele, assim, tipo, você pode criar várias coisas. Na verdade tem bastante coisa para funcionar, tipo, também tem como treinar dentro da mente. Isso daí é uma coisa que muita gente não sabe, mas que tem como. Assim, basicamente você começa a meditar meio que na tua mente, aí você começa a meio que criar um mundo simplificado e simular as sensações de peso, força, contração muscular. Você começa a simular seu corpo. Se você conseguir fazer tudo direitinho, você consegue fazer uma imaginação ativa que você consegue sentir até certo ponto. Só que a luta ali dentro não vai ser a mesma coisa que a luta aqui fora, assim, tipo, com força, tal. É mais um jogo de xadrez onde você tá treinando as técnicas. Mas funciona. O que importa é que funciona. Com o tempo eu vou melhorar os vídeos aí. E eu vou tentar, sendo bem franco, eu vou tentar, mas é difícil, assim, tipo, quando eu tô pensando, eu começo a olhar pra lá, começo a olhar pra cá, começo a olhar pra cá, assim, eu quase nunca olho pro telefone, mas eu vou tentar consertar isso sem incomodar o pessoal, mesmo sem se incomoda ou não.
E quem tiver conselhos ou alguma coisa do tipo, é só falar também. Até. Já deu 15 minutos, pelo amor de Deus. Até mais.